Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, estamos iniciando o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Esse livro é de Chico Xavier, da sua Lavra Mediúnica e do espírito de André Luiz. Antes de nós falarmos um pouquinho do capítulo anterior, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos juntos no programa de hoje estudarmos uma vez mais este livro que vem contribuindo e tanto para o esclarecimento nosso a respeito da vida no mundo espiritual. Você vai se lembrar que no capítulo passado estava Cecília Aldonina, juntamente com André Luiz e também com Vicente. Eles estavam conversando, Cecília estava dizendo sobre os seus planos, dizia também que estava para fazer uma visita em nosso lar, mas tinha que cumprir um trabalho onde ela estava para ter o mérito de ser recebida em nosso lar. André Luiz achou tudo aquilo muito estranho e ela diz: vocês já estão no lugar que para chegar nesse lugar nós precisamos de muito esforço, de muita dedicação. E ela, na verdade, dá uma aula para André Luiz sobre o que é nosso lar, sobre o que é o trabalho perto da crosta, com as suas dificuldades. Então ela começa a mostrar para André Luiz que eles deveriam agradecer muito a Deus por ter sido recepcionado em nosso lar, porque é muito difícil entrar em nosso lar. Então, esse é um pequeno resumo, é uma aula muito bonita que Cecília, ainda jovem, dá a André Luiz e a Vicente, e agora nós vamos estudar um outro capítulo. Qual é o capítulo de hoje, André? Hoje nós vamos estudar o capítulo 30º em Palestra Afetuosa. Antes de efetuarmos a leitura e o comentário, nós gostaríamos de pedir a você, o nosso ouvinte querido, nosso telespectador, para que possa interagir conosco. Está gostando dos programas? Tem sugestões? Tem perguntas? Tem questionamentos? Envie para nós a sua mensagem. O seu feedback ele é muito importante para que nós possamos melhorar o programa. Então você pode entrar em conosco através do Facebook, curta a nossa fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, e mande a sua solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio Vilar. Procure por Sérgio Vilar ou facebook.com/sergio.vilar.37. Mande a sua mensagem, que ela é muito importante para todos nós. Então hoje é o capítulo 30º, que tem como título Em Palestra Afetuosa, quando André Luiz começa nos esclarecendo. Voltávamo-nos em conversação amiga para as belezas de nosso lar, quando Aldonina interveio acrescentando: alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês de tempos a tempos. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu: morava ele conosco, mas, desde muito tempo, foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou: tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado, desde que regressei dos círculos terrenos. Não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo, quando assisti a festividades dessa natureza em nosso lar. Confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Vamos dar uma pequena parada aqui, André, porque eu acho que vale a pena nós refletirmos um pouco. Realmente, eu gostaria, caro telespectador, de que nós pudéssemos ter uma visão
mais abrangente, abrir um pouco aquele campo das nossas limitações para compreender o mundo espiritual. Então, Aldonina conta uma história muito interessante, não é? Que ela tem muitos parentes, amigos que saem da onde eles estão para visitar a cidade de nosso lar. Inclusive conta a história de Isaura, que há 3 anos casou no Campo da Paz. Aonde eles estão? Casou no Campo da Paz. Espíritos casam. Os espíritos formam família no mundo espiritual. Então nós estamos começando a perceber que o mundo espiritual é uma réplica daquilo que nós temos aqui na Terra. Logicamente, nós estamos falando de espíritos que estão caminhando o mundo de regeneração, aonde o bem já está implantado na sua alma. Nós não estamos falando de mundo de provas e expiações, aonde a maioria dos casamentos na Terra são casamentos sem aquele compromisso adquirido no mundo espiritual. Muitos pensam que vão chegar aqui na Terra, tudo está altamente programado. Não é verdade. O mundo de provas e expiações não tem como fazer isso. Primeiro, o alto índice de aborto que nós temos na Terra. Como é que vai planejar alguma coisa alto se a própria mãe pode interromper a vinda do filho? Já começa por aí. E as outras partes que reencarnaram para esse compromisso, como fica? O que nós vemos é que dentro de uma reencarnação, onde a maioria das pessoas é reencarnação compulsória, a programação nós vamos fazendo aqui através desses laços que vão nos unindo, que são esses laços que vai nos atraindo um ao outro. E é por isso que nós temos um índice de separação muito grande, porque não se há um compromisso ligado ao passado. Mas ela traz uma outra informação que eu julgo ser de muita importância. Se você casa no mundo espiritual, você forma família. E se você forma família, logicamente a vida lá continua da mesma maneira que continua aqui. Por isso que às vezes tem certas coisas que, independente de defender esse ou aquele, nos mostra uma lógica de que pode sim os espíritos nascerem em qualquer lugar. É uma questão de lógica, é uma questão de bom senso. Se esse casal casou-se no mundo espiritual, eles têm uma casa. Se eles têm uma casa e eles têm o corpo perispiritual e o corpo perispiritual tem órgãos, automaticamente vamos ser obrigados a entender que eles têm a necessidade de comer, porque dizem que passa fome. Se eles têm a necessidade de comer, em um determinado momento eles têm a necessidade de jogar esse alimento fora, que é o que acontece com o nosso corpo físico. Nós comemos e depois nós mandamos para fora aquilo que nós comemos. É um alimento que compõe essa máquina. Então nós temos que olhar o mundo espiritual um pouco diferente da maneira com que nós estamos vendo hoje, André. Eu acho muito importante essa concepção. Realmente, André Luiz começou a nos dizer um pouco sobre as uniões no mundo espiritual através do livro Nosso Lar, e agora ele está dando continuidade, um capítulo que é esse, o 30º, que tem a finalidade de mostrar essas uniões que ocorrem nas demais dimensões que compõem o nosso abençoado planeta Terra. Continua a narrativa. Cecília, vivaz, acentuou sorrindo. Isto se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado d'alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? E além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro,
denotando aspirações secretas do coração. Vamos dar uma pequena pausa para fazermos aqui uma pequena reflexão que acho que vale a pena. Porque veja, querido telespectador, logicamente nós estamos falando de espíritos afins. São espíritos que já se encontram um compromissado com o outro no campo do bem. Quando Chico Xavier trouxe a questão de alma gêmea, o movimento espírita foi muito crítico a Emmanuel, a Chico Xavier, dizendo que não existe espíritos que foi criado um para o outro. Mas existem espíritos de afinidade que vão seguir, muitas vezes, no planeta Terra juntos durante toda a sua existência pela Terra. Porque há uma afinidade grande e os espíritos querem que assim seja. E esses espíritos saem daqui, vivem uma vida boa na Terra, voltam para o mundo espiritual, continuam o seu progresso no mundo espiritual, retornam para a Terra já na condição de pequenos missionários e assim vão sendo os exemplos vivos de vida. Então isso é muito importante a gente perceber, como ela mesmo diz, não é? Que os casamentos lá, as pessoas são muito mais felizes. Mas querido Sérgio, isso daqui não nos mete confusão, porque na obra de Allan Kardec ele é claro quando ele nos afirma que a Terra, a nossa dimensão, é uma cópia imperfeita do que existe em dimensões superiores, que a inovação, a tecnologia, o desenvolvimento vem de lá para cá. E o casamento, como está no próprio Livro dos Espíritos, é o que rege a vida da sociedade. Das células que compõem a sociedade é a menor e a mais importante. E por que não seria do outro lado da vida? Então, nós estamos falando de uma dimensão que é umbral, seja umbral grosso, seja umbral denso, umbral médio, umbral fino, nós estamos falando de uma dimensão muito próxima da Terra. Pode ser que na quinta dimensão, na sexta, a vida seja de outros modos, com modo operante diferente, porém, a vida nas dimensões próximas da Terra necessitam seguir o que nós temos aqui. Então, nós vemos que o espírito de André Luiz, já na década de 40, nos adverte sobre uma matéria tão importante e tão oportuna. Agora, André, você vai ler mais uma parte e nós vamos perceber a importância desses reencontros que vão acontecendo na Terra, vai criando um grande amor e isso depois vai dar continuidade no mundo espiritual. Vamos continuar a leitura para nós entendermos o pensamento da nossa irmã. A Donina esboçou um gesto expressivo e considerou: sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito, para colher os júbilos dessa natureza. É necessário ter amado com alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma, são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei curioso: continuem falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo-se para lá definitivamente? Cecília sorriu e retrucou: isso é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo porque estava em situação inferior à dele, mas Antônio, como superior, poderia descer a buscá-la. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtivera permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia,
em condições de inferioridade, não pôde opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. A Terra é a escola. O mundo espiritual depois é a vivência dessa escola. Então nós estamos na Terra para um novo recomeço. É natural que nós vamos ter muitas dificuldades, todos nós sabemos a dificuldade que é o casamento. O casamento ainda é um grande desafio. E é por isso que nós temos a estatística que 80% dos casamentos não duram mais que 2 anos. Logicamente mostrando para todos nós que é um grande desafio o casamento. Mas é verdade também que nós temos milhares e milhares de casamentos, de união estável, que são casamentos que vivem o amor, que vivem a bondade. São esses casais que, quando retornam para a pátria espiritual, novamente retomam as suas vidas diante do trabalho. Mas a história de Isaura chama a atenção, porque o noivo poderia sair de nosso lar e vir para o campo da paz. Mas eles acharam por bem que ela deveria se preparar ao longo de 6 anos, vibratoriamente falando, em trabalhos severos, para ela ter condições de ir residir em nosso lar. É como, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico. Ela tinha que ficar 6 anos trabalhando, juntando o tal do bônus hora, para que ela pudesse ter recursos para fazer uma viagem para nosso lar. Seria isso. Resumindo, na linguagem popular e na linguagem humana, é isso. Então nós vemos que o trabalho é a fonte geradora que eleva a criatura humana. Para ela, esses 6 anos não era nada demais, porque ele, sempre que tinha uma folga em nosso lar, vinha visitá-la. Eles namoravam, noivavam, depois ele retornava para o seu trabalho, ele continuava sua caminhada em nosso lar, trabalhando, e ela então, por sua vez, também estava trabalhando até que, depois de 6 anos, como ela mesmo inicia falando, já há 3 casada, quer dizer, há 9 anos, né, que essa história então, ela acontece no campo da paz. É muito interessante, André, nós analisarmos e sairmos dessa pequenez que o mundo nos traz, achando que só aqui é que as coisas acontecem. É muito pouco. Eu vejo pessoas discutirem no movimento espírita, existe vida no mundo espiritual, nasce espírito no mundo espiritual, isso e aquilo. Eu fico impressionado, esses questionamentos. Para que isso? Nós não sabemos nada. Cada vez que eu leio uma página de André Luiz, eu chego a uma conclusão que novos fatos são trazidos para todos nós. O que nós sabemos do mundo espiritual, diga de passagem, nós não sabemos nada da crosta. Nós não sabemos sequer temperatura, nós andamos com uma dificuldade tão grande que às vezes você está assistindo um jornal à noite e diz, amanhã vai cair uma tempestade, dá um sol de rachar. Amanhã nós vamos ter um sol e vem uma chuva daquelas grandes. Quer dizer, nós não conseguimos nem mais controlar, nem mais ter noção, com mesmo tendo os equipamentos mais aprimorados do tempo. Nós não temos domínio da natureza. Nós não temos domínio do nosso sentimento. Nós não sabemos as leis naturais que nos cercam. E nós queremos discutir as coisas do mundo espiritual. Então agora nós estamos começando a perceber que o mundo espiritual é sim uma réplica daquilo que nós temos aqui. É isso que o André Luiz
vem dizer para nós. E para que você também possa comentar um pouco, André, o Chico falava com muita propriedade. Cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem. O que quer dizer isso? Que o mundo espiritual é tão semelhante ao nosso mundo que a pessoa vive sem saber se está encarnada ou desencarnada. Aonde ela permanece? No próprio lar, dorme na própria cama, senta na própria mesa, deita no próprio sofá, fazendo como se tivesse nada acontecendo, porque ele não sabe que dimensão está. Então nós precisamos ficar atento a tudo isso. Realmente, este livro vem dar um grande contributo para a visão que nós temos do mundo espiritual. Emmanuel veio com compromisso, através da mediunidade do Chico, de trazer os livros históricos do cristianismo primitivo e trazer obras complementando os ensinamentos de Jesus, obras ampliando o conhecimento deixado por Allan Kardec. Temos Humberto de Campos, convidando-nos à reflexão em torno da história, com as suas crônicas, e coube ao espírito de André Luiz ser médium no mundo espiritual e trazer para todos nós revelações da vida social do espírito quando desencarna. Como é que é a vida social do espírito? O espírito trabalha? Se trabalha, como se dá o trabalho? Espírito tem família? Espírito se casa no plano espiritual? Então nós estamos vendo uma realidade, é uma realidade inédita, que se nós formos procurar em outros segmentos religiosos, não vamos encontrar. Se nós formos procurar em Jesus, não vamos encontrar. Se nós formos procurar no budismo, no islamismo, em outros segmentos do cristianismo, nós não vamos encontrar. Então hoje nós estamos tendo a oportunidade de vermos o mundo espiritual diferente do que víamos, do que entendíamos e do que vivenciávamos. Continua André Luiz. Recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina, honrada, quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar durante uma quinzena, inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho, e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Aqui, André, vamos dar uma parada, porque eu gostaria que você, telespectador, prestasse muito atenção nessa parte, porque como se assemelha muito às nossas atitudes. Olha, já fui visitar o casal. Ele estava falando da amiga que havia casado e já está há 3 anos em nosso lar. Olha que interessante, ela diz, honrada quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Eu estou fazendo questão de acompanhar, porque ela ganhou um prêmio, assiduidade, no quê? Nas tarefas. Ela não perdeu um dia de atividade. E além do mais, ela ia com bom ânimo, ou seja, com o coração aberto, com alegria. E quando ela chegou em nosso lar, o casal, como nós fazemos aqui na Terra, quando chega alguém de outro país, ou alguém de outro estado, que nós vamos levar para conhecer os pontos turísticos. Então o casal levou eles aonde? No Bosque das Águas, que André Luiz descreve que é algo magnífico. O Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta. E ela visitou tudo isso.
E ela então, no final, diz assim, olha, é tudo muito bonito, mas eu ainda não tenho condições de entender tudo aquilo. De tal é a sua grandeza, ou seja, está numa esfera acima do seu entendimento. Mas que ela ficou maravilhada e que ela iria trabalhar cada vez mais para ter amanhã o merecimento de residir em nosso lar. E é interessante analisar por este ponto de vista, porque André Luiz e Vicente, com essas conversas que estavam tendo em Campo da Paz, estão vendo que a oportunidade que estão sendo dadas a ele são muito grandes, porque está em nosso lar, por mais que nosso lar também esteja em evolução, nosso lar já é, para os padrões do planeta Terra, um local muito bom de se viver, onde já reina a paz, a justiça, o trabalho constante e perseverante. E até André Luiz e Vicente irem para Campo da Paz, eles não estavam dando tanto valor para a cidade quanto passaram a dar quando começaram a receber as informações que as duas companheiras passavam nesses diálogos. Continua a narrativa. Admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, indaguei, emocionado. Mas não tem vocês, em Campo da Paz, instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina, nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é mais que tudo, um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque irmãos ignorantes e infelizes nos cercam. O esforço, por todos os lados, de 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. Olha, André, querido telespectador, nós temos algo muito interessante para refletirmos nesse campo, não é? Nós vamos ver aqui, por exemplo, a pergunta de Vicente. Olha, e de André Luiz, os dois estavam muito curiosos, né? Mas eles perguntam assim, aqui no Campo da Paz, Deus também não enviou esses lugares tão bonitos como tem em nosso lar? E ela explica a André Luiz e a Vicente uma coisa muito interessante, não é? Nós sabemos, através do próprio André Luiz, que acima da crosta, a crosta é onde nós vivemos e chama-se crosta. A dimensão acima chama-se umbral. André Luiz fala que o umbral ele se divide em 3 partes. Umbral grosso, umbral médio e umbral fino. Vamos imaginar nós um prédio de 4 andares. Então a crosta é o primeiro andar. Depois nós temos o segundo andar, umbral grosso, o terceiro andar, umbral médio e o quarto andar, umbral fino. Então imagine que no primeiro andar
existem uma família aonde tem filhos e esses filhos têm instrumento e eles tocam instrumentos altos. O segundo andar, ele é atingido de cheio, porque ele está muito perto do primeiro andar. Então ouve-se todo o barulho. O terceiro andar já não se ouve tanto. E poderíamos dizer que o quarto andar não se ouve nada. Assim é o que ela explica para Vicente e para André Luiz. A crosta é barulhenta, tumultuada, vibrações horríveis, espíritos estes com elevações daquelas mais comprometidas. Então, esses espíritos que vivem muito perto da crosta, esses espíritos, então, eles têm um acesso muito forte ao campo da paz. Por isso que eles têm aquelas muralhas, você lembra? Você lembra que eles têm aqueles canhões, cerca elétrica? Você lembra que eles mencionam tudo isso? Para se protegerem. Portões grandes, uma segurança redobrada, porque as pessoas querem invadir para saquear o que há ali dentro. Então ela diz, olha, aqui não tem como ter muito dessas coisas que tem em nosso lar, porque lá já são espíritos que atingiram uma faixa evolutiva um pouco maior do que a nossa, que aqui estamos. Por isso que o nosso trabalho é muito valorizado, porque nós estamos direto com a dor. Nós estamos num campo onde ainda respiramos todo aquele quadro de horror, de terror, todo aquele quadro de violência. Então ela tenta repassar a eles, não é? Que é muito importante o lugar que eles estão, porque para chegar em nosso lar, precisa primeiro passar por esses lugares que são casas como o Campo da Paz. Para você dar uma continuidade no comentário, André, é interessante também que ela diz, de 10 em 10 quilômetros, olha que coisa interessante, de 10 em 10 quilômetros existe um pronto-socorro como esse. Então veja que nós não estamos desamparados. Deus nos dá a condição para receber o socorro que nós precisamos. Vamos efetuar então a leitura final da mensagem para comentarmos. A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras e rematou. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costumam asseverar que estamos num campo de batalha, com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e intenso, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. O serviço circunscreve-se à cidade? Perguntei. Não. O trabalho é multiforme. Eu e a Donina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal. Faz um comentário aqui, André, porque vale a pena nós passarmos para o nosso telespectador essa questão de como é importante a reencarnação. A reencarnação não é um único núcleo no mundo espiritual. Aqui dá a entender que cada posto de atendimento colabora com um determinado grupo de pessoas que vão reencarnar. Sim, e aqui também fala um dado muito importante, que é a importância de nós darmos todo o amor e todas as condições para que uma criança possa, até os 7 anos, ser moldada o máximo que puder. É até os 7 anos que ela consegue impregnar dentro de si princípios que poderá utilizar
ao longo da sua vida. Então hoje nós vemos um distanciamento muito grande dos pais na criação do filho ou dos filhos, uma ausência. Então que nós possamos estar cientes de que a participação do pai e da mãe, ela é insubstituível. Ela não pode ser substituída, por mais que a avó ame o neto, jamais vai substituir o papel da mãe, o papel do pai. A escola tem a obrigação de instruir e o lar de educar. Então, é até os 7 anos que os pais conseguem ajudar nas tendências daquele espírito que Deus confiou à sua tutela. Eu também gostaria de chamar a atenção que tanto Cecília quanto Aldonina diz que de 15 a 20 reencarnações, ou seja, de 15 a 20 crianças, reencarnam todos os dias na crosta, sob a tutela da onde eles estão trabalhando, e elas têm então a missão de acompanhar, junto de um grupo, essas crianças até os 7 anos. É por isso que a gente sempre diz que as crianças são muito protegidas. É muito interessante essa informação para todos nós. Continua André Luiz. E talvez porque lesse em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se, explicando: felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz respeito à eficiência, senão, também, no que se refere ao amparo magnético. E sorrindo de modo singular, concluiu: no trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Este capítulo nos encerra inúmeros pontos que engrandecem a nossa reflexão. O primeiro é a confirmação de que no mundo espiritual existe família, existe casamento, existe matrimônio, existe união entre as pessoas que se amam. Aqui nós vimos também que o superior pode descer para ajudar o inferior, mas o inferior tem que se preparar para chegar ao superior. Vimos também que Campo da Paz é uma grande escola de trabalho, mas que ainda lidam muito próximos da crosta, e isso faz com que eles sofram duras penas por estarem com pensamentos tão antagônicos. Então é um livro campeado por muitas revelações, por muitas curiosidades, que eu convido a todos para acompanhar os programas anteriores. Você ainda não acompanhou? Então você vai no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz, e veja a playlist do programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Eu gostaria também de enfatizar que muitas pessoas podem perguntar: Sérgio, mas como pode? André Luiz ficou quase 8 anos no umbral, num sofrimento intenso. Vicente também coloca toda a sua dor no começo dessa obra, descreve para André Luiz. Nós temos que entender que os dois foram um grande cientista. André Luiz, ele falhou sim, quando foi Carlos Chagas, em algumas coisas no que tange a questão moral. Seja o respeito com o seu corpo, ele bebia demais, comia demais, ele tinha uma vida desregrada, e isso fez com que ele abreviasse um tempo da sua vida e chegasse no mundo espiritual na condição do chamado suicida inconsciente. Mas, por outro lado, nós temos que entender que André Luiz deu uma grande contribuição. Nós tivemos no Brasil, na sua época, uma doença que matava milhares de pessoas, que é chamada doença do barbeiro. Era um pequeno inseto também que mordia a pessoa, o coração crescia de uma maneira grande e a pessoa desencarnava. Então, essa contribuição foi muito importante, não é? E até hoje
nós temos essa vacina à disposição, principalmente aqueles que moram muito perto das matas, não é? Que tem esse risco. Então ele deu uma contribuição para a humanidade. Então ele não era uma pessoa que era uma pessoa totalmente má, não. Ele cometeu alguns erros para com o corpo, para com a sua conduta, mas ele era uma criatura que contribuiu e muito para a humanidade na condição de Dr. Carlos Chagas, né? E era então Antonina e Cecília vêm colocar as grandes lutas que o espírito tem que travar em campo da paz para, se quiser, chegar em nosso lar. Então, é aquilo que nós dizemos sempre, o trabalho é sempre mais pesado quando nós precisamos crescer espiritualmente. E conforme vamos avançando espiritualmente, o trabalho vai sendo menos pesado e vamos desenvolvendo o trabalho do sentimento, o trabalho do amor, o trabalho da bondade. Nós estamos caminhando para o encerramento de mais um programa, mas antes gostaríamos de convidar os amigos a interagirem conosco. O e-mail do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com, como você está tendo a oportunidade de ver na sua telinha, e o nosso e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br. Mande a sua mensagem, mande a sua sugestão, mande se está gostando, e nós aproveitamos a oportunidade também para convidá-los a participarem conosco todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, do culto do Evangelho no Lar. Como eu faço para participar, André? É muito simples. Você curta a fanpage, procure por André Luiz Chiarini Vilar, ou já digite facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. E ali você vai poder acompanhar, através da nossa linha do tempo, o vídeo que estaremos iniciando ao vivo. Para os amigos em Portugal, estaremos iniciando um vídeo em direto. Então você é um nosso convidado especial para todos os domingos, às 18 horas. Só se atentem quem mora fora do Brasil, que é às 18 horas, horário de Brasília. Queridos amigos, nós vamos encerrando então o nosso programa pela TV A Caminho da Luz, estudando e aprendendo com o livro Os Mensageiros, livro do nosso querido Chico Xavier, pela sua psicografia, do nosso querido espírito André Luiz. Até a semana que vem e um beijo no seu coração. Até semana que vem, muita paz para ti e toda a família.